Olá, meu nome é Nicole e da disciplina de embriologia e hoje a aula é sobre gametogênese feminina, as partes de útero, o ciclo menstrual e alguns métodos contraceptivos. Como visto nas aulas anteriores, aqui a gente tem um esquema do aparelho reprodutor feminino, à direita superior. O que a gente vai pontualizar agora é o útero, né? Bem central, e os tecidos do endométrio, tecido que reveste ele mais internamente, o miométrio, né, mais mediano, e o perimétrio externo. Aqui à direita a gente tem uma fotomicrografia com uma objetiva de 5 vezes, para a gente ver bem o jeitão do endométrio e do miométrio. É importante ressaltar que na menstruação, o que é a menstruação, né? É exatamente a descamação desse endométrio. Então, todo esse tecido que a gente vê aqui em roxinho, ele descama. E é isso que a gente considera, que a gente visualiza como a menstruação. É essa descamação do endométrio. Aqui a gente tem um corte do útero, então do endométrio, a gente está vendo essas três figuras. O endométrio está em 3 fases. A primeira figura, ela tá da esquerda para a direita, é a fase menstrual, a do meio, a fase proliferativa, e a última, no caso da direita, é a fase secretora. Na primeira figura, a da esquerda para a direita, na fase menstrual, a gente vê que tem uma ausência do epitélio superficial e de parte do tecido conjuntivo. Então, por que isso? Por causa da descamação do endométrio. Então, na primeira imagem é de uma ratinha que está menstruada. A segunda imagem, a do meio, é da fase proliferativa, as glândulas endometriais do trajeto reto. A gente está vendo essas glândulas em roxinho e no meio mais rosinha são as glândulas endometriais. E a última imagem, da direita, mostra a fase secretora, então com as glândulas endometriais tortuosas. Então elas estão, parece uma cobrinha. Essa é a fase secretora. Essas imagens, elas estão numa objetiva de 10 vezes. Então a gente consegue ver essa diferença do endométrio em relação às fases do ciclo menstrual. Tudo isso que vimos até agora é regulado por hormônios, tanto os folículos e ovulação, quanto o endométrio, né? As 3 fases do endométrio. E é exatamente isso que esse esqueminha mostra. Que com o aumento do hormônio luteirizante, principalmente, né? E do folículo estimulante, a gente tem a ovulação, então a liberação do óvulo, dos ovários, que daí vai percorrer através da tuba uterina até o útero. E a gente tem embaixo também as 3 fases do endométrio. Então, começando com o decaimento dele, né? A descamação dele, da fase menstrual. E aí, a gente tem um aumento, né? Um pico do estrogênio. E aí é considerada a fase proliferativa, aquela que as glândulas são roxinhas e o meio é bem rosinha. E aí, logo depois, há também um aumento de progesterona. E aí vem a fase secretora, que é quando aquela glândula, ela tá parece uma minhoquinha, né? Ela tá secretando. E aí, com a caída de todos os hormônios, a gente tem a fase menstrual novamente, que é quando ocorre a descamação do endométrio.
Então, nesse esqueminha também é a representação do ciclo menstrual, em relação também aos folículos, a ovulação e a menstruação. Então, como a gente tinha falado, a gente tem um linear do FSH, o hormônio folículo estimulante, e do LH, o hormônio luteinizante, até quando vai tendo o crescimento dos folículos, né? De primordial para unilamilar, para multilamilar, até que chega o pico. Então, há o pico muito maior do hormônio luteinizante, mas também há um pico significativo do folículo estimulante. E aí, com esse pico desses dois hormônios, a gente tem a ovulação, então a liberação do óvulo. E aí, depois tem o decaimento dos dois e a fase lútea. E embaixo, a gente também vê os hormônios ovarianos, o estrógeno e a progesterona. Então, quando tem o decaimento dos dois, né, que a gente começa ali com o linear dos dois, do estrógeno e da progesterona, a gente tem a fase menstrual, que é o momento que está havendo a descamação do endométrio. Quando a gente começa a ter o pico do estrogênio, assim, tá, a gente menstrua, né, de mais ou menos uns 5 dias, 5 a 7 dias. E aí depois a gente tem o aumento do estrogênio, que é um hormônio ovariano, entrando assim na fase proliferativa do endométrio, né? Ele começa a proliferar. 7 dias depois a gente tem um pico, mais ou menos, né? 7 dias, não dá pra botar na ponta do lápis, exatamente, de progesterona. E aí a gente entra na fase secretora. E aí há de novo o decaimento desses dois hormônios ovarianos, fazendo com que a gente menstrue. Então entra novamente na fase menstrual. Isso é um ciclo. Então, esqueci de dizer, mas o FSH e o LH são hormônios que vêm gerados, né, pela hipófise, através da gonadotropina, e o estrogênio e a progesterona são hormônios produzidos nos ovários. Então é sempre uma cascata, né? Um leva ao outro. E aqui no cantinho esquerdo a gente vê, né, no ovário, esses folículos, na representação desses folículos, né? E aí a liberação pela ovulação até as tubas, aí das tubas para os ovários, né, da tuba uterina. Aí começa, ele é fecundado, ele é fertilizado pelos espermatozoides, tiveram a relação sexual, o homem gozou, estavam sem proteção, os espermatozoides entraram pelo canal vaginal, depois pelo colo do útero, passando pelo útero, e nesse esqueminha aqui eles encontraram o óvulo na tuba mesmo. E aí esse óvulo continuou, ele se grudou, né? Ele se implantou, a gente chama de implantação, no endométrio, para gerar o zigoto, né? A criança. Quando há essa implantação, aí a gente não menstrua mais, porque não é necessário. Porque o endométrio vai ser usado para exatamente o que ele foi, para a função dele, né? Que é manter ali o zigoto. Temos métodos contraceptivos comportamentais, que, por exemplo, é o da tabelinha. Então, como é que se baseia? Ele se baseia a partir do primeiro dia que tu menstrua, levando em consideração uma menstruação de 28 dias, né? Aí varia entre 28 a 35 dias. Como é que tu pode saber que tipo é a tua? Tu pode monitorar durante 6 meses e tu sempre conta no primeiro dia da tua menstruação. Então, tu faz um levantamento de quanto em quanto tempo tu menstrua.
Aí faz uma média e aí tu tem mais ou menos o tempo que é a tua. Ali naquele círculozinho, a gente representa um ciclo de 28 dias, sendo o primeiro dia da menstruação. Então a gente conta que mais ou menos 5 dias a gente menstrua. E no meio desse período, então no dia 14, seria teu período fértil, que é mais ou menos um cálculo que a gente faz para saber que vai ovular. Então, tem estudos que indicam a gente fazer a tabelinha. Então, pegando desse dia mediano, dia 14, 2 dias antes e 2 dias depois, que seriam teus dias férteis. Mas tem estudos que já comprovaram que os espermatozoides dentro do canal ali, eles ficam vivos durante 3 dias. E outros estudos aconselham 5 dias. Então vai variar muito de estudo para estudo. Então tu pode ter, às vezes, aqui nesse exemplo, ele está mostrando 5 dias de fertilidade, mas tem estudos que mostram 7 dias, outro 9 dias e por assim em diante. Então, quanto maior o número de dias antes e depois, maior a certeza de que nada vai acontecer, né? E aí nos outros dias seriam teus dias inférteis, até porque o óvulo ele não fica para sempre ali, né? Na verdade ele dura horas e aí já começa a ser degradado. Temos também o da temperatura basal, que consiste em tu sempre ver de manhã, né? Porque é quando tu tá em jejum, tu não tem muita ativação metabólica, sempre com o mesmo termômetro, na mesma região do corpo que tu vai medir, tipo, pode ser nas axilas, e aí tu anota a tua temperatura corporal. Por quê? Porque sempre que tu vai ovular, estima-se que tu vai ter uma diferença de 0,2 graus de temperatura. Então, tu consegue ter uma base de ovulação em relação a essa temperatura. E tem o coito interrompido, né? Que daí há também que indica que não é um método conceptivo, porque na própria lubrificação masculina podem ter resíduos, no caso espermatozoides, que ainda estão ativos. Então não é um método tão eficaz, né? Nenhum desses, na verdade, é tão eficaz, porque tu sempre tem o ambiente corroborando, tu tem o estresse, tu tem a tua rotina, tu faz atividade física, então tudo isso pode alterar, fazendo com que esses métodos não sejam tão eficazes, né? Não que não funcionem, mas tem um erro, né? Muito maior, uma taxa de erro muito maior. Os métodos contraceptivos hormonais são liberados também no SUS. Normalmente, aí a gente tem o DIU, né? A gente tem o DIU de cobre ou o DIU hormonal. O DIU de cobre, ele não tem liberação de hormônio. Já o DIU hormonal, ele tem. O DIU de cobre eu coloquei como hormonal, mas ele também pode ser considerado de barreira. Mas o do cobre, a ativação dele seria pelo cobre mesmo, que mataria os espermatozoides. E o hormonal é por hormônios, aí em relação ao endométrio mesmo. Aqueles níveis hormonais que a gente já conversou, ele desregularia. Então a gente não teria nem a ovulação, ou quando tivesse a ovulação, não teria o endométrio. Ele alteraria. Tem a pílula, então é comprimido, que é o mais comum. Ela pode ser só de estrogênio, ou pode ser só de progesterona, ou ela pode ser uma pílula combinada, né? Dependendo do hormônio. Aí varia de mulher para mulher ou o que vai ser melhor adaptado. Então, sempre lembrando que a moral do contraceptivo hormonal é desregular aqueles índices, aquelas taxas hormonais.
fazendo com que o processo não siga direitinho, que haja um erro no processo. E o injetável, aí o injetável também varia de 1 até 3 meses. Ele é uma injeção que contém os hormônios, pode ser apenas de progesterona ou também pode ser combinada com estrógeno, impedindo assim que o corpo, impedindo a liberação dos óvulos, né? Porque tornam espesso o muco no colo do útero. Normalmente, os hormonais, assim como a pílula também, são utilizadas por mulheres que têm um ciclo menstrual desregulado, então ajudam a regular. Tem doenças também, como a descamação, esqueci agora o nome exatamente da doença, mas que também são utilizadas como remédios para essas disfunções hormonais.